Paulo evangeliza a Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Bom, essas duas cidades da Macedônia, né, Anfípolis e Apolônia, elas pelo menos não se destacaram assim, de ter surgido alguma igreja, pelo menos que tenha necessidade de carta. Ok? Pode ser que tenha surgido igrejas ali. É a única vez que essas cidades são citadas no Novo Testamento. Não? O versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Bom, como eu disse para vocês, essa com certeza foi a razão de Deus ter escolhido Saulo de Tarso, né? Porque, por exemplo, chegava ali, se eles tinham uma escritura em aramaico, em hebraico, chegar alguém com um conhecimento profundo do hebraico e do aramaico também, mas principalmente do hebraico, porque nas sinagogas normalmente tinha um texto em hebraico, em que alguém lia e explicava para o povo que normalmente falava aramaico, ou grego, ou latim. Era difícil ter uma explicação em hebraico. Mas então o apóstolo Paulo chega com esse conhecimento e ainda que ele não explique em hebraico, ele podia explicar significados da palavra em hebraico, mas principalmente Paulo iria confrontar as escrituras do Antigo Testamento, o que ela falava sobre o Messias. E agora o que ele fala aqui é o mesmo que ele falava nas outras cidades. Não? Ele pregava uma mensagem diferente para eles. Esses judeus, eles iam ali todos os sábados ouvir uma explicação que falava que o Messias viria, que um dia os judeus deixariam de ser escravos dos romanos, que a situação ia mudar, que o Messias estava chegando. E agora chega o apóstolo Paulo, na disputa com eles, era mostrar o quê? Olha, o Messias já veio. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. O versículo 3, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, é o Messias. Certamente aqui ele falava para eles em hebraico, né, ou em aramaico, ele é o Messias. Não? E tinha profecia do Antigo Testamento que falava também da ressurreição do Messias? Sim. O próprio livro do profeta Oséias, capítulo 5, e início do capítulo 6, ele fala que o Messias viria, só que ele feriria até os judeus, voltaria para o seu lugar, ou seja, iria para o céu, e depois de 2 dias ele voltaria para anunciar, para livrar os judeus. Né? Então, pegando também a simbologia do Cordeiro Pascal, e Daniel falou claramente que o Messias seria morto. Ok? Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Bom, aqui vamos falar um pouquinho da conversão de pagãos, né, de gentios. Eles acreditavam em muitos deuses, e todos eles, em algum momento, tinham que ir ao templo daquelas divindades para apresentar alguma oferta, ouvir alguma coisa, né, daqueles... aquelas pessoas que tinham aqueles espíritos. Né? Então você chegar, falar com aquelas pessoas e receber mensagem daquelas pessoas, aquelas pessoas falando normalmente como o demônio faz, né, com a boca torta, e até o sacrifício de animais, aquilo não agradava o ser humano. E vocês sabem que era muito comum
na religião grega, quem ia cultuar lá, ele tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas. Eu sempre cito como exemplo, se você vê aquele filme Troia, um filme, não sei, feito há uns 15 anos mais ou menos, por um ator famoso, lá naquele filme, quando os gregos chegam na ilha de Troia, eles invadem o templo de Apolo e lá capturam uma mulher que eles chamam ela a todo momento de prostituta. Aquilo não era uma ironia, os gregos não estavam inventando, não. As mulheres que ficavam no templo, as sacerdotisas, elas eram chamadas de prostitutas sagradas. E as pessoas que iam cultuar essas mulheres, iam cultuar aquelas divindades, tinham que ter relações com aquelas mulheres. Em Israel, quando o filho de Salomão, Roboão, liberou, na nossa tradução diz, os rapazes escandalosos na nossa tradução, né? Se você vê no original, está escrito lá prostitutos sagrados. Prostitutos sagrados. Porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles prostitutos que eles chamavam de sagrados. Fazia parte do culto pagão. Então, as pessoas que iam para aquele culto, imagine um homem de família, ele com sua esposa, filhos, né, iam lá cultuar, por exemplo, para pedir que os deuses mandassem chuva. Aí ele chegava lá, ele tinha que ter relações sexuais com aquelas prostitutas, ou então com aqueles prostitutos. Era uma coisa horrível, não era uma religião boa. A religião pagã não é uma religião boa. Como o espiritismo hoje, quem vai servir no espiritismo, ele é chamado normalmente de cavalo, né? É uma religião que ela aprisiona. É uma religião que o homem é atormentado. Ok? Então, as pessoas, quando ouviram essa palavra, e essa palavra, né, o Espírito de Deus fez essa palavra entrar no coração deles, eles, vamos dizer, na expressão popular, começaram a se sentir leves, libertos, livres. Então, acho que muitos gregos também, que talvez até simpatizassem com a religião judaica, de alguma maneira. Então, quando eles ouvem a explicação, olha, vocês não precisam mais fazer sacrifício de animais, vocês não devem mais participar dessa religião aí que vocês estão vendo, né? Porque essa religião, ela é o quê? É uma religião de escravidão. É uma religião de escravidão. É uma religião que você não se sente atormentado quando você vai para sua casa. É verdade, principalmente quando eu vou participar daquele culto, vou lá uma vez por mês ou uma vez por ano, mas é um culto desagradável. Então, né, o que eu anuncio para vocês agora, conjecturando que o apóstolo Paulo teria dito, o que eu anuncio para vocês é que esse Deus da Bíblia, você só precisa mudar de vida. Precisa crer no Messias que ele enviou, que esse Messias estava anunciado desde o início dos tempos. Ele viria para morrer pela humanidade. Ele é o sacrifício definitivo. E ele ressuscitou e está agora à direita de Deus. Se você aceitar esse Jesus como Salvador, como Messias, ele vai mudar a sua vida. Você será liberto de toda essa opressão que você sofre por participar dessa religião. Então, os pagãos, eles aceitavam. Terão, por exemplo, eu disse que ele passou pela região da Galácia nessa segunda viagem missionária e falei que eles eram bárbaros. Não? E eles, os bárbaros, o que eles pregavam? Eles pregavam que as mulheres, por exemplo, praticamente não tinha salvação para as mulheres. Pelo menos a salvação para eles era se banquetear em um salão com Odin. E só ia para lá quem morria em batalha, guerreando, como homem valente, como pessoa valente, fosse homem ou mulher. E era raro as mulheres que se envolviam em batalha, né? Em guerras.
Era raro. Então as mulheres normalmente não eram salvas, vamos assim dizer, não iam para o paraíso. Mas então o cristianismo chegava dizendo, olha, nada disso. Para ser salvo, você não precisa ser um guerreiro, não precisa lutar de forma corajosa, morrer lutando de forma corajosa. Não, basta você aceitar Jesus como Salvador, crer no sacrifício dele na cruz. Crer no sacrifício dele na cruz. Tem uma série que eu assisti até por uma questão histórica, que é a série chamada Vikings. São várias temporadas. Se você assistir, ainda na primeira temporada, tem a história lá de um senhor de idade já, talvez um sessentão, que ele chega para um novo líder dos guerreiros, né, e fala assim, deixa eu ir para a guerra contigo. Ele, mas por que você quer ir para a guerra? Né? Ah, porque todos os meus companheiros de guerra, ele era um grande guerreiro antes, todos os meus companheiros de guerra morreram em batalha e agora eles estão com Odin se banqueteando. E eu lutei, nunca morri nas batalhas, ou seja, não vou para o banquete com Odin, nunca vou encontrar com os meus amigos guerreiros, né, que participavam de guerra. Aí o líder dos guerreiros lá, tá bom, você vai. Ele foi, morreu, não? E aí na hora que ele é atingido, na mão que ele cai atingido, antes dele morrer em definitivo, ele fecha os olhos, ele ainda com os olhos abertos, né, fechando os olhos, ele diz, agora eu vou para o banquete com Odin. Não sabe que aquilo era um engano, ele vai chegar diante de um tribunal, diante de Deus, para ser julgado. Ok? Então, para essas pessoas, para esses pagãos, quando eles ouviam essa mensagem, essa mensagem era diferente. Os pagãos, principalmente os bárbaros, você fazia até sacrifício de pessoas. Se você ver essa série, você vai ver lá, é uma coisa horrível, né? Mas tem pessoas lá que se oferecem para ser sacrificada para que os deuses mandem chuva, mandem fertilidade para o solo. Não? Pois bem, então muitos creram, né? Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Né? Então, os judeus é que criam realmente a maior dificuldade. Esse termo aqui vadios, tá bom? É um termo grego, agaraios. É um termo assim, pessoas sem condições financeiras, pessoas pobres. Tudo indica que os judeus pagaram. Né? Tudo indica que os judeus pagaram. Homens perversos dentre os vadios. Vadios significa homem simples, homem pobre. Ou seja, vou te dar um dinheiro para você ajudar aqui no alvoroço contra esse apóstolo Paulo. E eu sempre explico para vocês também, os judeus, eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar uma mudança na mensagem. Até hoje eles têm isso. Se você for no YouTube, você vai encontrar rabinos que eles estão falando sobre Jesus ser o Messias. Tem um rabino que ele diz, um vídeo no YouTube, que ele diz, olha, nós não vamos mudar a nossa religião. De Jesus não é o Messias, nós não vamos mudar a nossa religião, nem que a gente volte para a câmara de gás. Então, porque ele vê isso como uma apostasia. Só que eles, os antepassados, interpretaram as escrituras de maneira errada e ficou essa herança, que eu vou chamar de maldita, essa herança maldita. Que eles dizem, não, os judeus aí nesses 2 milênios, quase 2.000 anos, sempre disseram que Jesus não era o Messias, então nós vamos mudar agora? Ainda tem aquele problema que eu digo para vocês, eles pensam
que o cristianismo é idólatra, porque eles pensam que o catolicismo é cristianismo. Então eles pensam que o cristianismo é idólatra, acredita em imagem de escultura, é pagão, né? Acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos, por isso que eles se mantêm distantes do cristianismo. Eles não olham para a Assembleia de Deus como uma igreja cristã. Eles pensam que a Assembleia de Deus é um movimento que surgiu agora, recentemente. Aí vocês entendem por que eu combato tanto esse ensino que os protestantes reformados dizem que nós nascemos recentemente. Isso atrapalha até a evangelização do judeu, do muçulmano, do ateu, comunista, de todos. Tá bom? Versículo 7. Desculpa, o versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, de alguma forma, a fama do apóstolo Paulo estava correndo no mundo. Eles tinham estado em Filipos, uma cidade próxima de Tessalônica. E eles, por ter expulsado o demônio de uma jovem, aquilo e o julgamento que eles tiveram, tudo, certamente aquela notícia correu. E, então eles já falaram, olha, esses homens têm alvoroçado o mundo, pelo menos o mundo aqui, pelo menos seria Filipos, talvez eles conhecessem também a história deles 3 anos antes, quando eles estiveram na região da Turquia. Versículo 7. Os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ou seja, colocando os cristãos como uns rebeldes. Os judeus tinham fama de rebeldes, porque eles faziam muita rebelião contra o Império Romano. Normalmente, irmãos, as cidades não se rebelavam contra o Império Romano, porque o Império Romano era implacável. O exército romano era muito forte, muito bem treinado. Toda revolta era esmagada. E estamos aqui no ano 48, eles sabiam cerca de 100 anos antes, lá próximo do ano 50 antes de Cristo, os bárbaros tiveram que se sujeitar aos romanos. É uma das histórias assim mais contadas, porque foi quando exatamente o César, o homem que ganhou fama porque ele invadiu a região dos bárbaros, tá bom? E buscou e capturou o principal líder dos bárbaros e lutou contra um exército gigantesco de bárbaros. É uma história até bonita de contar para vocês verem o que eles pensavam do Império Romano. O exército romano lutava de 1 para 7, né? 7 mil, vão mandar 1.000 soldados romanos. Eles cercaram o líder bárbaro numa cidade chamada Alésia. Se você procurar na internet, você encontra essa história. Era Vercingetorix o nome dele. E ele se trancou lá dentro da cidade. Diz a história que eles, além de soldados, atletas, todos eles eram engenheiros. Então eles começaram a construir uma muralha em volta da cidade. Essa muralha, irmãos, diz que ela tinha cerca de 14 quilômetros. Eles fizeram em volta da cidade. Quando Vercingetorix viu que eles iam fechar, estavam perto de fechar, eles mandaram cavaleiros que saíram por toda a região dos bárbaros e falou: vamos juntar todos os exércitos bárbaros. Só que, de alguma maneira, César tomou conhecimento que eles saíram. Falou: então, eles virão agora para, vamos dizer, atacar, porque eles estavam do lado de fora dessa muralha que eles construíram. Ele mandou construir outra muralha atrás deles. E o César ficou entre as duas muralhas. A segunda muralha, mais larga, tinha 21 quilômetros. E ele fez isso em coisa assim de 1 mês. E aí, quando os exércitos, milhares de bárbaros chegaram, né? Aí Vercingetorix saiu dessa cidade de Alésia e eles atacaram o César, que estava ali entre as duas muralhas que ele construiu. E ele venceu os 2 exércitos.
Então, assim, a supremacia romana era uma coisa que normalmente os povos falavam, é melhor nem se revoltar, nem fala nisso. Nem fala nisso porque o exército romano normalmente eles massacram e eles causam, quem se revolta é uma mortandade tremenda. Os romanos, os judeus se revoltavam porque eles falavam, não, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos nossos pais, ele vai agir. Nós não podemos ficar submissos a essa religião pagã. Aí alguns falam, agiu no passado, vai agir agora também. Vai acontecer no ano 70. Tá bom? Vai acontecer no ano 70. Nós estamos no ano 48, essa segunda viagem missionária no ano 48, 49. Vai acontecer no ano 70, em 22 anos. E o discurso era esse, Deus vai agir. Só que Deus não agia mais em favor dos judeus, porque eles haviam se afastado de Deus. Não? Então, quando diz que esses homens eram judeus, não? E se levantavam contra o decreto de César, dizendo que há outro rei Jesus, não? Isso era motivo das autoridades, então, tomarem providência. O versículo 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Quem é que está por trás desse alvoroço? Aquele povo que era ligado à rebelião, à revolta contra os romanos. Eles agora estão dizendo, né, que, vamos dizer, esses homens que eram judeus estão preparando uma revolta. Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Ou seja, certamente eles falaram, olha, esses homens não estão fazendo rebelião nenhuma. A única coisa é que eles estiveram na sinagoga pregando. Mas esses homens que estão dizendo que eles estavam dizendo que existia outro rei, eles tinham sido contratados e por esse termo grego tinham sido pagos pelos judeus para poder criar essa revolta, né? É inacreditável isso.